Nós somos o grupo 1, que contém 5 integrantes: Ana Clara, Ila de Oliveira, Yuri Caires, Tiago Sampaio, Rafaela Ribeiro. Ficamos com os temas Calvinismo e Anglicanismo, que são 2 movimentos religiosos cristãos de ruptura com a Igreja Católica e que ocorreram após a Reforma Protestante de Martim Lutero. Então, gente, hoje eu vou começar falando sobre o calvinismo. O calvinismo, também conhecido ou chamado por tradição reformada, fé reformada ou teologia reformada, é tanto um movimento religioso protestante quanto um sistema teológico bíblico com raízes na reforma protestante, tendo como seu maior exemplo o francês João Calvino. Na teoria da predestinação absoluta, Calvino afirma que Deus, desde sempre, já sabia quem eram as pessoas salvas por eles, assim como também sabia as que não seriam. Portanto, para o calvinismo, Deus é o soberano de todas as coisas, e nada acontece se não for da sua vontade. Predestinação é uma destinação antecipada, a salvação, os grandes feitos e etc. Em teologia, especificamente, é a doutrina segundo a qual todos os eventos têm sido determinados por Deus. E então, a partir disso tudo, o trabalho passou a ser visto como uma vocação divina e o sucesso decorrente dele um sinal da predestinação. Isso levou muitos teóricos a considerarem o calvinismo como a religião do capitalismo, por não coordenar o comércio, o empréstimo a juros e por valorizar o trabalho cada vez mais. A grande diferença entre tudo isso é o luteranismo, que é a dominação cristã ligada a Martim Lutero, pioneiro da reforma da Igreja alemã a partir de 1517, e o calvinismo é tanto um movimento religioso protestante como uma ideologia socioeconômica com raízes na reforma iniciada por João Calvino no século XVI. Os 5 pontos do calvinismo. O pensamento calvinista é resumido nas iniciais da palavra tulip. Tulip em inglês. A flor também é um dos símbolos do calvinismo. Os 5 pontos são: total depravity, depravação total. O homem nasceu com o pecado original por conta de Adão e Eva. Por isso, nenhuma área humana está livre do pecado, e todas as ações humanas serão influenciadas por ele. Entre escolher fazer o bem e o mal, o ser humano sempre escolherá o mal. Então, é preciso de uma ação de Deus para que o ser humano possa escolher o bem. Um conditional election, eleição incondicional. Deus escolhe quem ele quer salvar. Não são as pessoas, pelas boas ações durante a vida, que alcançam a salvação, e sim Deus, que elege os homens que levará para o céu. Essa proposição parece injusta aos olhos humanos, mas a justiça divina não é igual à humana. Se considerarmos que para os calvinistas todos os homens estavam perdidos, quando Deus decide salvar apenas algumas pessoas, isso não é injusto. Limited Atonement, expiação limitada. Cristo não morreu na cruz para expiar ou salvar toda a humanidade, mas para salvar os escolhidos, os seus eleitos. Irresistible Grace, graça irresistível. Desde que seja chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado, porque esse é irresistível. Perseverance of the Saints, perseverança dos santos. Quando o ser humano não aceita o chamado de Deus, o homem assume a sua fé para sempre. Não significa que não haverá dificuldades, mas o escolhido conseguirá perseverar. Em outras palavras, a salvação não se perde. Anglicanismo. O anglicanismo é uma forma de cristianismo. É parte do ramo protestante da religião cristã. No mundo todo, há pessoas que pertencem às igrejas anglicanas. Algumas dessas igrejas têm nomes diferentes, mas são todas relacionadas entre si. Juntas, são conhecidas como Comunhão Anglicana. O anglicanismo desenvolveu-se na Inglaterra, e a Igreja da Inglaterra ainda é a principal igreja dos anglicanos. A Igreja Anglicana foi criada quando o rei Henrique VIII
separou a Igreja da Inglaterra da Igreja Católica, em meados do século XVI. Ele fez isso porque o Papa Clemente VII se recusou a lhe conceder a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. Henrique queria manter a Igreja inglesa tal como era, com a única diferença de que ele seria o líder em vez do Papa. Na época, outros povos na Europa também estavam rompendo com a Igreja Católica. Esse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante. Algumas pessoas na Inglaterra queriam que a Igreja da Inglaterra mantivesse laços com o catolicismo romano, enquanto outras queriam mais mudanças, como em outras igrejas protestantes. Características e ideias do anglicanismo. Como o rei não era teólogo, como Martinho Lutero e João Calvino, a solução doutrinária para a Igreja Anglicana foi a adoção da predestinação calvinista, mas com a manutenção de elementos retirados do catolicismo. Isso criou um intenso debate religioso na Inglaterra, envolvendo católicos e calvinistas puritanos. Foi Thomas Cranmer, o arcebispo de Cantuária da época, o mentor teólogo da Reforma Anglicana, elaborador do livro de Oração Comum, livro que contém a liturgia básica utilizada na Igreja Anglicana e que no reinado de Elizabeth se torna o líder máximo dos anglicanos. O anglicanismo resultou da combinação de ideias católicas, luteranas e calvinistas. Em síntese, estabelecia os seguintes princípios: extinção do culto aos santos, a Bíblia é a única fonte de fé, a salvação humana se dá pela predestinação, Cristo está presente na Eucaristia em espírito. A partir do século XVII até o século XIX, exploradores ingleses fundaram colônias na América, na África, na Índia e na Oceania. Missionários logo difundiram a Igreja da Inglaterra para todas as colônias inglesas. A partir desses esforços missionários, foram criadas igrejas separadas que vieram a formar a Comunhão Anglicana, como a Igreja Episcopal dos Estados Unidos. O anglicanismo é uma doutrina protestante proporcionada pelo rei Henrique VIII, que surgiu na Inglaterra em 1534. Quando os 39 artigos foram aceitos como uma norma para o ensino anglicano, a partir do século XVI até o XIX, 2 sacramentos foram reconhecidos: o batismo e a Eucaristia, como tendo sido ordenados por Cristo. Sacramento do Evangelho, como referido no artigo 25 dos 39 artigos. Os anglicanos acreditam na Santíssima Trindade e seguem, como todos os cristãos, as Sagradas Escrituras. A liturgia é definida nos livros de oração autorizados pelas várias igrejas nacionais e províncias eclesiásticas da Comunhão Anglicana. As orações do povo muito variada em forma. O culto anglicano. Basicamente, no topo da hierarquia da Igreja Anglicana, há 2 arcebispos, e abaixo dos dois arcebispos, e em seguida as paróquias e o seu arcebispo líder religioso da Igreja Anglicana. Diferentemente da Igreja Católica, que quem coordena, quem manda é o Papa. Na Igreja Anglicana, quem manda é o Rei.